Boa noite, queridos. Podem se sentar. Graça e paz. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Vamos receber hoje uma palavra maravilhosa vinda da parte de Deus. Vamos ser edificados, confortados. Amém? Para quem esteve aqui no domingo passado, vai quase que ser uma parte 2. Esteja com expectativa. Mas antes eu queria chamar a Michele. De repente pode vir com a família se quiser, ou só você. Essa é uma irmã nossa que vai contar um breve testemunho. E que isso incendeie o seu coração, amém? Boa noite a todos. Como eu não sou membro da igreja, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Michele Pereira Ribeiro Nodari. Eu sou casada já faz 10 anos com o Luiz. Tenho 2 filhos, a Emanuele, que agora está com 7 anos, e o Teodoro, com 3, vai fazer 4. Eu sou tabeliã designada no 2º tabelionato de notas aqui de Carazinho. Vou tentar ser breve. E eu tenho uma história para contar para vocês, mas antes de eu começar a falar, eu gostaria que cada um respondesse para si mesmo uma pergunta que eu vou fazer. Você acredita em milagres? Aleluia. Porque se você não acreditar hoje, para os Tomés da vida eu estou aqui. Tá? Glória a Deus. Então, em final de fevereiro do ano passado, resolvi fazer uma dieta louca, porque eu não estava emagrecendo. E depois que eu fiquei 3 dias sem comer açúcar, começou a me dar umas pontadas na boca do estômago. E procurei um médico, meu médico de anos, fiz vários exames, tudo normal, né? E ele me disse, eu não vou te pedir uma endoscopia para não te judiar. Me deu pantoprazol, tomei e passou. E eu fiquei com aquilo, mas tem alguma coisa errada no meu estômago, né? Eu nunca tive, não era dor, gente, era só um desconforto, tá? Para ver como é que às vezes Deus fala com a gente, que nós temos que ter sensibilidade também para ouvir, né, as intuições que nós temos. Como eu fiquei com aquilo, mas não fui adiante, em março eu precisei tomar antibiótico que me atacou a garganta. E eu tive muita dor no estômago quando eu tomei azitromicina. E fiquei com aquilo, né? Vou ter que procurar um gastro. Mas a gente, com a vida corrida e, enfim, não querer faltar trabalho também, fui deixando. Depois, em maio eu fiz 40 anos, tá? Eu tinha 39 anos. Agora estou com 41, graças a Deus. Em maio, também me atacou a garganta, de novo antibiótico e de novo, a sinusite, dor no estômago com antibiótico. Então, o doutor me disse, vai ter que procurar um otorrino, que o teu caso é cirúrgico. Minha sinusite foi piorando dos anos anteriores para essa. E fui para o gastro, levei todos os meus exames. Não, mas aparentemente tudo está bem. Gente, assim, eu não bebo nada. Tá? O único álcool que tem lá em casa é vinagre, nem em festa de fim de ano. Não fumo, né? Vida assim a gente procura sempre saudável, né? E o doutor, não, acho que tu tá bem. Eu disse, não, doutor, alguma coisa errada tem com o meu estômago. Eu precisei tomar antibiótico 2 vezes. E as 2 vezes que eu precisei tomar, eu quase morri de dor no estômago. Então vamos fazer uma endoscopia, né? E quando eu fiz a endoscopia, apareceu, né, um câncer de estômago. Tá? Não sei se tem alguém que trabalha na área da saúde, mas eu fui diagnosticada com adenocarcinoma gástrico, nível 4. O pior estágio que tem de câncer no estômago. Tá? Quando eu cheguei em casa com o resultado da endoscopia, que eu achei estranho, o médico já tinha marcado consulta para outro médico. Na hora me deu um desespero. E eu comecei a chorar pensando nos meus filhos. Aí eu me acalmei e dobrei o joelho e agradeci a Deus que foi comigo
que não foi com eles, né? Passei ao desespero e eu disse, não, isso é só um diagnóstico, isso não me pertence, isso vai sair de mim. Aleluia. E fui indo, né? Quando vê final de julho, eu fiz endoscopia dia 4 de julho. Eu coloquei um catéter para fazer as quimioterapias. O meu cirurgião lá em Passo Fundo disse assim, eu vou fazer a vídeo para ver como é que está por dentro. Se tiver só no estômago, beleza, papum, a gente tira o estômago e deu. Se tiver por fora, é um pouquinho mais complicado, né? E quando ele fez a vídeo, ele viu que o câncer tinha esparramado por todo o peritônio. E é uma situação bem rara e bem grave, mais ou menos tipo o que aconteceu com a Hebe Camargo, né? Só que o doutor não contou para mim, contou para o meu marido. E disse assim, não fala para ela, porque aproveita, tira foto, que se ela não responder a químio, 6 meses de vida. E ele aguentou quieto, durante muitas noites, dobrando o joelho e orando, né? E a gente via que ele estava estranho, né? E, enfim, durante a minha primeira quimioterapia, quando eu estava no pior momento do tratamento, vomitando lá no quarto, a irmã Letícia, que eu não conhecia, chegou para fazer oração para uma outra senhora que estava no quarto. E acho que Deus tocou o coração dela. Ela pediu licença, se podia vir fazer uma oração para mim. E de todas as orações que eu recebi, e olha, gente, que eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa abençoada, porque eu recebi milhares de oração, de milhares de pessoas, de várias igrejas, e é por isso que eu estou aqui hoje. Mas a oração que a irmã Letícia fez para mim tocou minha alma de uma forma. Eu senti que parecia como se Deus estivesse falando comigo, como se Deus estivesse mandando a enfermidade embora e me dando a certeza de que eu ia estar curada, né? Depois disso, eu tive aqui algumas vezes, participei de uns cultos que teve na quinta-feira, que era específico para a saúde. E eu tenho que agradecer para cada um de vocês que orou por mim, mesmo sem me conhecer, que intercedeu por mim, né? Porque fiz todo um tratamento, gente, foram 12 sessões de químio. Dia 30 de março, eu fiz a minha cirurgia. Eu não queria fazer a cirurgia. Eu conversava com a Letícia, que depois que a gente se encontrou, que eu descobri que ela era prof do Rui também. E ela dizia, não, tu tá curada, né? E eu dizia, eu tenho certeza que eu tô curada. E eu ia fazer as químio, eu não queria mais fazer químio, porque eu tinha certeza que Deus tinha me curado, né? E eu nunca desisti, gente. Quando passava os momentos difíceis, e eu me lembro muito daquela mensagem que tem no Evangelho da mulher do fluxo de sangue, né, que encosta no manto, porque a tua fé te curou, né? A tua fé te salvou. E eu sempre tive comigo a certeza de que Jesus ia me curar. Jamais eu duvidei, mesmo o médico achando difícil, e nem os médicos, eles nunca, por mais difícil que fosse, eles sempre fizeram o melhor, né, por mim. E eu acho muito importante também comentar isso para quem está fazendo um tratamento, gente, fazer oração para os nossos médicos, né? Não é só agora por causa do Covid, é todo o pessoal da equipe de saúde, né? Uma outra coisa que eu gostaria de contar. Meu pai, eu sou de uma família católica, tá? E o meu pai, ele se desgostou da vida e estava praticamente se dizendo ateu. Quando deu a história do diagnóstico de câncer,
ele enlouqueceu, ele me ligava todo dia chorando, e eu disse, não, pai, Deus vai me curar, eu acredito que Jesus vai me curar. E o meu pai disse, não, Jesus vai te curar. Hoje, o meu pai, toda manhã, me manda uma mensagem, minha filha, que Jesus te abençoe. Só isso já valeu o que eu passei, né? Então, assim, o médico disse que não tinha como eu não fazer a cirurgia, mesmo eu tendo certeza que eu estava curada e não precisava fazer a cirurgia. Mas, no fundo, eles não acreditavam que eu pudesse estar curada, né? Dia 30 de março, eu fiz a cirurgia. Eu abri daqui até aqui, tá? Foram 33 pontos. Eu retirei todo o meu estômago, várias partes do peritônio. Na mesma cirurgia, ele também retirou a vesícula, mais uma trompa e um ovário. Vocês imaginam um tempo de cirurgia para fazer tudo isso, tá? Fiz a minha cirurgia na segunda-feira. Na quarta-feira de noite, o doutor veio falar comigo com calma. Todos os dias ele vinha me ver, 3 vezes por dia. Na quarta noite ele chegou e sentou. E ele me disse assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu opero de 3 a 5 cirurgias dessas como a tua por mês. Só que eu nunca tive um caso igual ao teu. Situações igual a tua fazem a gente, como médico, ter certeza de que não está só nas nossas mãos, que tem que ter algo a mais. Eu fui preparado para fazer a tua cirurgia em 11, 12 horas. Eu fiz a tua cirurgia em 5 horas. Se você perdeu 50 ml de sangue, 50 ml, eu não sei se enche 2 ampolas, foi muito. E eu tive a sensação de que durante toda a tua cirurgia tinha alguém guiando a minha mão. E conduzindo. Quando eu abri, já estava tudo cicatrizado. Vamos esperar a biópsia. Estou lá, gente, em casa. 6 páginas de biópsia. Negativo para neoplasia, negativo para neoplasia, negativo para neoplasia. Então, o meu outro oncologista daqui também, o Dr. Luciano, disse que nunca teve um caso assim na história clínica dele, que ele não acreditava que ia ser possível 0 doença, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu quero muito agradecer a cada um que colaborou comigo, porque o poder da oração, né, faz milagres, e eu tenho certeza que a minha jornada foi amenizada por causa das preces de cada um de vocês, e que vocês creiam, porque eu sou a prova viva de que Jesus ainda opera milagres, né? E eu tenho na minha vida agora, porque eu ficava pensando, meu Deus, mas se eu estava curada, por que eu tive que fazer a cirurgia? E eu, ouvindo os meus médicos falar, eu tenho certeza que eu tive que fazer a cirurgia para eu ter a prova para quem não acredita. Porque se eu tivesse só dito, não, eu fiz a químio, eu fiz oração, né, as pessoas não iam acreditar, né? E hoje eu estou aqui. Estou bem, comendo até churrasco. E só agradecer e a louvar. Amém. Aleluia. Michele, deixa eu orar por você. A fé que você teve foi algo incrível. Como você falou, você dizia que Jesus ia curar. Você tinha certeza do caráter de Deus. E continue a propagar isso por toda a sua vida, por todas as pessoas. Saiba que Paulo fala que com a consolação que fomos consolados, consolaremos a outros. Tenha a ousadia de orar pelas pessoas, de impor as mãos, e pessoas vão ser curadas, da mesma forma que você foi.
A graça de Deus sobre sua vida. Meu Deus. Muito obrigado por esse testemunho, viu? Aleluia, queridas. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que testemunho. O que falar? A gente já podia ir para casa. Meu Deus. Deus é o mesmo. Deus cura. Meu Deus. Domingo passado, a gente estava aqui e me veio muito forte falar sobre a vida abundante, um dos impedimentos da vida abundante. Porque entenda, João 10:10 vai dizer que o ladrão, ele vem não somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim, isso Jesus dizendo, contraponto, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo tentou acabar com a vida dela, com a família dela, mas ela tinha uma certeza do Deus que tinha. Que Jesus cura, que Jesus estava com ela. O que eu mais fiz quando eu descobri o câncer, eu não me desesperei, eu não me revoltei contra Deus. E assim, gente, eu louvei. Foi a coisa que eu mais fiz, foi louvar. Né? Então, até quando eu tinha um cabelo desse tamanho aqui, tá? O doutor me falou que eu ia ficar careca. Eu mandei fazer uma peruca, porque eu pensei, eu não estou doente, eu vou continuar trabalhando e não quero que as pessoas olhem, coitada, está morrendo, está trabalhando. Na volta de Soledade, tinha o pedágio, a estrada estava interrompida, por isso que eu digo, como Deus usa as pessoas para falar com a gente. E veio um rapaz vender pendrive, e ele disse assim, não sei o que, pendrive. Daí meu marido disse para ele, olha, a gente só escuta música evangélica. Mas eu tenho um aqui. R$20 o pendrive. Se eu contar para vocês que para cada momento difícil, para cada fase que eu passei, tinha uma música naquele pendrive que Deus mandou para mim, para tocar o meu coração, né? Então, se vocês estiverem passando por uma situação difícil, seja de saúde, seja financeira, louva a Deus. Amém. Agradece a Deus, né? E confia. Amém. E o resto está com Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo. Domingo passado, para quem não estava aqui, eu falei que um dos impedimentos para a vida abundante de Deus em nossas vidas, para a gente poder desfrutar dessa vida, é não perceber a presença de Deus. Andar despercebido, sem saber que existe Deus. Porque a gente se converte, a gente está aí nesse mundo, mas muitas vezes a gente anda despercebido de quem é Deus. Ela louvava, ela sabia da presença que tinha com ela. E hoje, um outro ponto que eu vou falar é sobre a renovação da mente. Por quê? Muita gente vive coisas no dia a dia que não precisava. Por quê? Jesus disse que nós teríamos uma vida abundante, sim. E ele também disse o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é a vida abundante de Deus? É independente da situação, louvar a Deus, agradecer a Deus, saber que tem um Deus que cuida de nós, que independente do que venha contra a gente, existe um Deus que tem cuidado de nós. Qual a diferença para a gente viver essa vida de Deus? Ter uma mente renovada. Para quê? Para saber aquilo que Deus quer para a gente. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhava com um rapaz e o pai dele estava muito doente. Ele veio me falar algo parecido no estômago. Estava muito doente e se levantou um profeta, chegou para o pai dele e disse o seguinte: irmão, Deus está me dizendo hoje que se você não perdoar, se você não pedir perdão para aquela pessoa que você sabe que tem que pedir, você vai morrer. E trabalhavam 3 pessoas na loja. Eu, o filho desse senhor que recebeu essa profecia e outro.
a outra pessoa, ela sem entender bem quem era Deus, sabe o que foi que ela disse? Tá vendo aí, ó? Deus mata, Deus fere, Deus quer acabar com a vida do teu pai. Tá vendo teu pai não deu certo, eu fiz ei? Não. Pode ser o seu Deus, mas o meu Deus não. O meu Deus quer curar. O que eu estou vendo é o seguinte, Deus está dizendo para o pai dele, que ó, você está indo num caminho de morte. Você fez algo com alguém e está indo para o caminho de morte, mas eu quero que você viva. Então pede perdão. Gente, esse senhor pediu perdão, sabia o que era que Deus estava falando. Há mais de 30 anos ele tinha ofendido um outro irmão na igreja, e esse irmão tinha, desde então, não tinha conseguido se reerguer. Esse senhor foi lá, pediu perdão, foi totalmente curado. Mas se a pessoa fica com aquela ideia que não, isso está acontecendo comigo é porque Deus quer me matar, a pessoa não vai viver o que Deus tem. Temos que entender isso. A Bíblia fala sobre renovação da mente, porque não sei você, mas eu escutei muito quando me converti, que nossa mente não servia para nada, que agora eram as coisas espirituais, que a nossa mente não conseguia acompanhar Deus. E de fato, quando a gente está no mundo, antes de se converter, antes de conhecer a Jesus, nossa mente não entende as coisas espirituais. Mas vamos ver hoje alguns textos que Deus fala sobre a nossa mente, amém? E eu já quero que você abra aí comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos fazer uma pequena base para poder entrarmos em Romanos 12, 1 e 2, tá bom? Mas primeiro, vamos abrir dois textos. 1 Tessalonicenses 5, 23. Paulo vai falar o seguinte: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre espírito, alma e corpo. Nós, todos nós, somos um espírito, nossa essência, somos um espírito e esse espírito vive eternamente. Nós temos um corpo, esse corpo aqui, que um dia vai morrer, mas nós continuaremos vivos. Esse espírito, nossa casa terrena, vai morrer, mas nosso espírito não. E fala da alma. O que é alma? Nossos intelectos, nossas emoções. Fomos criados por Deus assim, espírito, alma e corpo. Guarde bem isso, fomos criados por Deus assim, espírito, alma e corpo. E abra comigo lá em 3 João, está lá próximo de Apocalipse 1:3. Somos um espírito. Quando nascemos de novo, enquanto você abre, quando nascemos de novo, nós fomos vivificados onde? No espírito. Confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas e nosso espírito foi recriado, nosso espírito foi vivificado. Antes de Jesus, nós só tínhamos as informações dos sentidos, o que nossos olhos podiam ver, o que nossas mãos podiam tocar, o que nós podíamos ouvir. Mas depois de Jesus, nosso espírito é recriado e agora podemos interagir com Deus também, com o mundo espiritual. Não sei se você sabe, mas o mundo espiritual é muito mais real do que o natural. O testemunho é uma prova disso. No mundo natural, o quê? Câncer, morte. No mundo espiritual, o quê? Cura vindo. E a cura, o mundo espiritual interviu no mundo natural. E ela foi curada. 3 João 1:3. Aqui é o apóstolo João, o São João. Ele foi o discípulo amado. Ele andou com Jesus. Nessa parte aqui da carta, ele já está no final da sua vida, preso na ilha de Patmos, um idoso sábio. E esse idoso sábio escreve algo. Esse idoso sábio, no finalzinho da sua vida, ele vai dar uma instrução. E 3 João 1:3, 1:2, 3 João 1:2, ele fala algo
para Gaio. Vou ler do 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. No final da vida, esse homem dá um conselho. Esse homem tinha muita sabedoria. E qual é o conselho dele? Que Gaio, que esse presbítero, ele fosse próspero, bem-sucedido, como sua alma era bem-sucedida. Ele entendia que, muitas vezes, nosso intelecto, ele tanto pode nos levar para um lugar ruim, como ele renovado, cheio da palavra de Deus, sabendo quem Deus é, ele vai nos levar para algo bom. Tenha em mente uma coisa, nossa mente é uma ferramenta criada por Deus. Nossa mente não é algo ruim. Como usamos ela, aí é outra história. Mas o apóstolo João está falando aqui para que ele tivesse, que tudo na vida dele fosse bom, ele tivesse prosperidade, fosse bem sucedido em tudo, como a sua alma é próspera. E eu quero falar para você sobre essa palavra prosperidade, que é tem tantas distorções, infelizmente. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não está falando simplesmente de dinheiro não, tá, gente? Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela fala de uma boa jornada. Uma jornada tranquila, que não vai ser interrompida por nada. Seja financeiro, seja emocional, seja doença, não vai ser interrompida. Isso é a verdadeira prosperidade. E eu quero dar um exemplo para você. Não quero fazer uma pergunta para você. Quando a situação aparentemente foge do seu controle, o que é que você pensa? Como você fica? O desespero lhe domina? Ou você crê em Deus para mudar essa situação? O desespero toma conta? Não estou dizendo daquele desespero inicial, tá bom? Que qualquer notícia ruim, quando recebermos, no momento, dificilmente vamos ficar sorrindo. Não, vai querer nos abalar sim. Mas nós não podemos deixar as notícias ruins dominarem nossa vida. O que tem que dominar nossa vida é a palavra de Deus. É o que Deus diz ao nosso respeito. Amém? E agora, vamos entrar sim em Romanos 12, 1 e 2. Eu quero que você abra lá comigo. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ver novamente o que Paulo fala aqui. Romanos 12, capítulo 1. Diz o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou em outras palavras, lógico. Você percebe que Paulo está falando sobre cultuar a Deus de forma racional? Você percebe isso? Que Paulo não está falando que a gente não deve, quando formos cultuar, tudo é espiritual e nós não devemos ligar para o que nossa mente fala? Não, Paulo está falando do racional também. Tudo é espiritual, mas também o espiritual deve afetar nosso raciocínio. E eu vou lhe mostrar como. Vamos continuando. Versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler mais duas versões para abrir um pouco mais nosso entendimento a respeito desse versículo. Na versão CNBB, vai dizer o seguinte, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Eu fiquei maravilhado lendo isso e vendo essa palavra, transformai-vos. Transformai-vos. Quantos aqui já oraram? Não precisa levantar a mão, eu levanto a minha, tá? Para que Deus me transformasse. Eu orei. Que Deus me transforme, que Deus me transforme. Romanos 12:2 fala que transformai-vos. Transformai-vos. É responsabilidade nossa. Ele já fez a parte dele. Enviou Jesus, Jesus morreu, pagou os nossos pecados. 2 Coríntios 5:17 fala que fomos feitos nova criatura. E agora, ele deixou sua palavra para nos instruir como viver essa nova vida. Como sermos verdadeiros cristãos. E aí Paulo fala em Romanos 12:2. Ei, a responsabilidade é sua agora. Eu já fiz minha parte, eu lhe dou tudo o que você precisa. Agora, transforme-se. Como? Com um novo corte de cabelo? Com roupas novas? Com um linguajar diferente? Ei, tudo isso é falso se a gente não renovar primeiro nossa mente. Porque nossas ações vão de acordo com aquilo que a gente tem pensado, de acordo com aquilo que a gente tem colocado para dentro de nós. A gente pode cortar um cabelo, mudar a roupa? Pode, mas vai durar pouco tempo, se aqui não tiver mudado. E Paulo fala, ei, transformem-se. Como? Renovando os vossos pensamentos, renovando aquilo que você pensa. Como? Lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Ela é o nosso remédio. Ela é aquilo que precisamos. Se a irmã não soubesse pela palavra que Deus quer curar ela, ela não teria acreditado nisso. Mas ela sabia pela palavra. A palavra de Deus diz que Jesus veio, pagou o preço dos nossos pecados, mas não só isso. Isaías 53 fala que ele sofreu, ele foi pisado, ele foi massacrado. Para quê? Para que nós fôssemos curados. Curados. Ele sofreu por isso. Ele veio, morreu para nos fazer nova criatura, para que a gente tivesse uma vida novamente com Deus? Sim. Mas tem muito mais. Sabe o que acontece? Muitas vezes achamos, ou até falaram para a gente, que quando a gente se converte, pronto, converteu, Deus fez tudo o que queria na nossa vida. Não. Quando a gente se converte, a gente, digamos, num sentido figurado, tá? A gente entra pela porta da salvação. E agora sim, a gente pode desfrutar de tudo que Deus fez por nós. Primeiro e essencial, nascer de novo. Confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Depois, se alimentar dessa palavra. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Porque é essa palavra que muda nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa que pode ser que choque você. Você vir na igreja todo domingo não vai mudar a sua vida. Se você, dia após dia, não pegar a palavra de Deus, não pegar o que você recebe aqui e praticar no seu dia a dia. Não adianta nós irmos para uma igreja simplesmente por desencargo de consciência. Não, não vai mudar nada. Mas quando vamos para a igreja entendendo que a palavra de Deus vai ser ministrada, que eu preciso pegar essa palavra e praticar na minha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, aí sim nossa vida muda. Porque Deus nos dá as ferramentas, mas nós que as usamos. Transformai-vos. E eu quero ler mais uma outra versão para você, que é a versão LTT. Ela vai dizer o seguinte: e não sede-vos conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para examinardes e aprovardes qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Examinar e aprovar. Não é examinar e aprovar Deus, não, gente. É quando uma pessoa chegar para você dizendo, Deus falou tal. Você dizer, não, peraí, isso vem de Deus ou não? Se você sabe o que a palavra diz, você vai dizer, não, isso não vem de Deus. Por exemplo,
varão, Deus está querendo lhe matar hoje. Rapaz, Jesus diz que veio para dar vida e vida em abundância. Mesmo que a pessoa esteja falando que é Deus, se está em desacordo com a palavra de Deus, você não aceita. Agora, se a pessoa fala algo que vem direto da palavra de Deus, aí é outra história. Aí você pode aprovar e dizer, não, está aprovado, veio de Deus. É Deus querendo me falar isso. Qual é a base? A palavra de Deus. Mas para isso precisamos ler, precisamos praticá-la, precisamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Ler, meditar, orar. É isso que a gente precisa. É isso que nos fortalece. Jesus é o caminho que dá acesso a Deus. Eu não sou o caminho que dá acesso a Deus para você. Eu posso lhe ajudar, lhe auxiliar, lhe ensinar. Mas Jesus é o caminho e é para você andar esse caminho. Muitas vezes a gente está como os israelitas. Foram lá, livres do Egito, da escravidão, estão lá no deserto. E aí o que é que eles falaram? Moisés, fala tu com Deus e depois tu nos transmite o que Deus está falando. Hoje, Deus quer falar com cada um de nós. Ela falou, gente, a Michelle falou que percebia que tinha algo, que algo falava com ela. Era Deus, diretamente com ela. E precisamos disso no nosso dia a dia. Mas quando saber que é Deus falando? Se alimenta da palavra. Lê essa palavra. Ora essa palavra. E aí você vai ver que é claro quando Deus falar com você. E eu quero te dar um exemplo lá em Mateus 13:58. Não precisa abrir. Quer dizer, já estão abrindo? Pode abrir. Mateus 13:58. Quem acredita aqui que Jesus é o Filho de Deus? Quem acredita aqui que Jesus tinha todo o poder? Que Jesus curava? Amém. E eu quero lhe mostrar uma outra coisa que aconteceu com Jesus. Mateus 13:58. Vai dizer assim. Aqui Jesus estava na Galileia. Não lembro agora. Enfim, Nazaré. Jesus estava em Nazaré, na sua cidade natal. Jesus Nazareno, né? E aí, Mateus 13:58 fala o que aconteceu com Jesus naquela cidade. Diz assim: e Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Outras versões dizem que Jesus não pôde realizar muitos milagres naquele lugar. Por quê? Falta de fé. Uma mente não renovada, uma mente que não lê a palavra e que não sabe o que Deus quer, não vai ter fé para receber uma cura, não vai ter fé para receber um milagre. Mas vocês escutaram aqui, uma mente que sabe que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, uma mente que sabe que Jesus quer curar, tem fé para receber o milagre. E o milagre é manifesto. Jesus tem uma vida maravilhosa para a gente. Não é uma vida sem dificuldades, sem problemas, não. Mas é uma vida que em meio a qualquer problema, qualquer dificuldade, Ele está conosco. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa só. Hoje eu lendo Apocalipse, e aí tem aquelas figuras de linguagem, e João diz que veio alguém parecido com o Filho do Homem, e vê 7 candelabros. E a Bíblia fala, e Jesus estava no meio deles. Depois fala de novo, existiam mais 7 candelabros, e Jesus estava no meio deles. E depois lá em Apocalipse 2, se eu não me engano, vai explicar. Diz que os candelabros significavam as igrejas. O que foi que me chamou a atenção? Que a Bíblia fala, ei, Jesus está no meio da igreja. Jesus está aqui, Jesus quer ser percebido, Jesus quer fazer um milagre na sua vida, Jesus quer lhe usar para fazer milagres na vida de outras pessoas. O que você precisa? Percebê-lo. Saber que Ele está com você, que isso caia no seu coração. Porque muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e concordamos. Concordar não é fé, gente. Concordar é você saber que é verdade, mas quando é para botar em prática na sua vida, você não faz. Isso é concordar. Fé é, Deus falou, eu sei que Ele falou, eu sei que o que Ele falou é verdade e eu vou praticar isso na minha vida. Ações de graças. Ei, Filipenses 4:4 diz, alegrem-se sempre. Novamente vos digo, alegrem-se.
seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem as suas súplicas a Deus. Está aí o segredo. Quando é que a gente anda ansioso? Quando a gente não apresenta as súplicas a Deus, quando a gente deixa aqueles problemas ficarem corroendo nossa vida, ou até às vezes a gente até apresenta, mas passou meia hora, a gente está lá, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Ei, você colocou nas mãos do Todo-Poderoso, agora creia nele, creia nele, creia que ele vai fazer, creia que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vamos ver um exemplo prático na Bíblia? Abra comigo em Romanos 4. A gente vai se deter um pouco nesse texto, vai ser o último texto. Romanos 4:17. Para mim, uma das maiores expressões de fé de toda a Bíblia está aqui em Romanos 4. Romanos 4:17. Vai dizer o seguinte: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será sua descendência. Versículo 19. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. 21. Estando absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Abraão, 90 anos de idade, Deus disse: ei, você vai ser pai de muitas nações. Abraão não tinha um filho. Sara, estéril. Vamos ver eu separei alguns pontos nesse texto para a gente ver bem certinho. Primeiro de tudo, o que devemos focar, o que devemos ter em mente para as nossas vidas, como Abraão teve para dele. Primeiro, no versículo 17, fala de quê? De uma promessa. Deus fez uma promessa para Abraão. Qual é essa promessa? Que Abraão seria pai de muitas nações. Ei, essa Bíblia aqui está cheia de promessas. Falando que teremos uma vida abundante, falamos que teremos cura, que Deus está conosco, que não precisamos ficar abalados, que se o nosso homem exterior se corrompe dia a dia, nosso homem interior se renova dia a dia, que nossas tribulações são leves e momentâneas, que nosso rei está voltando e logo, logo veremos face a face. Meu Deus, que o Espírito Santo habita dentro de nós, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, 1 João 4,4. Muitas promessas. Leia essa Bíblia como Deus falando com você, sabendo aquilo que Deus quer ao seu respeito, ao meu respeito. Ore de forma particular, é Deus falando com você. É dessa forma que devemos ler a Bíblia. Para os casais, o que acontece geralmente? Nós lemos uma coisa e vemos um defeito no nosso cônjuge. E já dizemos: ó aí, ó fulano, ó fulana, tá aqui, ó. Ei, a Bíblia é Deus falando com você. Se você não percebe Deus falando com você, você fica jogando para o outro, Deus nunca vai poder tratar algo na sua vida. Deus nunca vai poder lhe mudar, fazer algo que Ele quer para a sua vida. Por quê? Porque jogamos para o outro.
Ei, vamos prestar contas do que nós fazemos. Nós, não nosso cônjuge, não nossos filhos, do que nós fazemos. É isso que a Bíblia diz. Primeiro ponto, Abraão recebeu uma promessa. Não sei que situação você está passando, seja saúde, financeira, emocional. Procure na Bíblia o que é que Deus fala a respeito disso e se agarre a essa promessa. Se agarre a isso. Segundo ponto, Abraão creu, Abraão guardou no coração essa promessa. Essa promessa era algo que Abraão segurou e estava com ele todos os dias. Ele olhava para as estrelas, para o céu à noite, via as estrelas, lembrava da promessa, que a descendência ia ser como as estrelas. Olhava para a areia, cada grão, descendência. Era algo vivo no dia a dia de Abraão. O que Deus prometeu, o que Deus fala na sua palavra, procure ler isso todos os dias. Vou te dar um exemplo. Um certo jovem uma vez veio falar comigo sobre uma questão que ele estava passando, que ele não conseguia vencer o pecado de pornografia. Ele não conseguia. Eu fiz, cara, vou te dar o segredo, a chave. Leia todos os dias Romanos 6, 7 e 8. Ali vai falar que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não precisamos mais entregar nossos corpos como escravos do pecado, que Jesus Cristo já pagou um alto preço por nós, já nos libertou do pecado e não precisamos mais viver dia após dia nesse erro. A graça de Deus nos alcançou e ela não é desculpa para pecar, pelo contrário. A graça de Deus nos alcançou para que nós não precisemos mais viver no pecado. E aquele jovem, todo dia eu acompanhava ele. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Ele, tô lendo. Creio 1, 2 anos depois, ele olha para mim e faz, Perão, obrigado. Isso não me pertence mais. E ele se agarrou à palavra de Deus. Ele lia aquilo todos os dias. Ele dizia para ele mesmo, não, eu não vou viver mais nisso. Eu não preciso, Deus me libertou. Foi de uma hora para outra? Não. Mas aconteceu, ele perseverou até que acontecesse. Crer é segurar, agarrar, botar no coração. E nenhuma circunstância vai tirar. Nenhum problema vai tirar. Você crê, a circunstância contrária vem e você diz, circunstância você vai passar. Porque meu Deus é verdadeiro. Porque a palavra dele é verdadeira. Porque sua palavra não muda. E se ele falou, ele vai cumprir. Terceiro ponto, no versículo 19 e 20. Que a gente está falando aqui sobre renovação da mente. No versículo 19 fala que Abraão reconheceu suas limitações. No versículo 20, fala que ele considerou, ele analisou, ele pensou nas impossibilidades. Ei, a fé não é burra. A fé não finge que nada está acontecendo, não. A fé entende que tem algo acontecendo, sim, mas a fé se agarra no que Deus falou. A fé olha para suas limitações e diz, apesar de meu corpo estar assim, apesar de eu não conseguir gerar filhos, Deus prometeu que eu seria pai de nações. E assim vai acontecer. Ele sabia, gente. A Bíblia fala que ele reconheceu, que ele considerou. Mas ele não se ateve nisso. O que é que nós temos nos atido no dia a dia? O que é que nós temos colocado nos olhos do nosso dia a dia? Num Deus grandioso que faz milagres ou no problema? Aí está uma grande diferença entre aqueles que vivem a vida abundante de Deus e aqueles que não. Quem vive a vida abundante de Deus, sabe que tem um problema, reconhece, pede sabedoria a Deus, ora pelo milagre, agradece a Deus pelo milagre acontecendo na sua vida. Esses vivem a vida abundante. Quem não vive vida abundante fica, ó Deus, tu não está vendo, Deus, ó Deus. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio o seu coração? De dúvidas? De problemas? De desespero? Se está cheio disso, vai para a palavra de Deus. Ser renovado, receber força, receber ânimo. Para que saia da sua boca. Como a irmã falou,
daquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia, se tão ao menos eu tocar, se tão ao menos eu tocar. Ela falava, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Aconteceu. Você pode reconhecer sim que tem uma limitação, mas não se agarre a ela. Se agarre no poder de Deus. No Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. A quarta parte. A quarta parte. Mesmo sabendo nas suas limitações, no que Abraão se pegou? Versículo 21. Estando absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Vou ler do 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou. Mesmo considerando que Sara era estéril, não duvidou. Mesmo considerando que o seu corpo era amortecido, não duvidou. Quanto ao que Deus prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. 21 novamente, estando absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Poderoso, convicto em Deus. Ei, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, é o que a palavra de Deus diz. Deixa eu dizer para você, 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que Cristo Jesus, ele se fez pecado. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Para quê? Para que nós fôssemos considerados diante de Deus sem pecado, justificados. O preço do pecado foi pago para que nós fôssemos libertos dele, não precisássemos mais andar nele e pudéssemos falar com nosso Pai. Deus quer ouvir o que você precisa, o que você está sentindo. Muitas vezes a pressão vai ser tão grande, mas tão grande, que a gente vai a Deus chorando, desesperado sim. Mas o que? Vai para Deus. E ali a gente expõe o que tem no coração. Ali a gente fala o que está passando. Ali a gente fala o que está nos afligindo. E Deus é poderoso para nos responder. E Deus é poderoso para nos socorrer. Deus é poderoso para nos levantar. Deus é poderoso para nos dar renovo. Deus é poderoso, gente. Jesus Cristo veio para esse mundo. Desculpa a expressão, mas não foi para a gente viver uma vida de qualquer jeito, não. Jesus Cristo veio para esse mundo para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna, que fôssemos livres da ira de Deus, a ira de Deus não contra nós, mas contra o pecado que nós cometemos, para que nós não sofrêssemos mais, mas que para em Cristo as coisas fossem diferentes. A gente pudesse saber que tem um Deus que nos ama, que entregou seu Filho por nós e que quer cuidar de nós, de cada um. Não quer deixar a gente de qualquer jeito, não quer deixar a gente na lama, a gente sofrendo, não. Ele quer cuidar, Ele quer se fazer presente no nosso dia a dia, todos os dias. Porque não sei você, mas tem vezes que a gente pode estar rodeado de gente, mas a gente se sente só. Muitas vezes isso pode acontecer. Por quê? Porque a gente está desapercebido de quem é o nosso Pai. Mas quando, independente da situação, nós fechamos nossos olhos, como fizemos aqui domingo passado, clamamos a Jesus, porque muitas vezes não temos vontade de falar nada, não temos força para falar nada. Mas quando fechamos nossos olhos e começamos a falar, Jesus, 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 começamos a perceber sua presença, começamos a relembrar, não nos deixa só, e continuamos clamando, Jesus, Jesus, a vida de Deus começa a se tornar real nas nossas vidas, o poder de Deus começa a fluir através de nossos corpos. Ei, Deus quer fazer milagres? Quer, muitos.
E Ele não só quer fazer um milagre na sua vida, mas Ele quer fazer um milagre através de você. Deixa eu te dizer, um segundo aspecto da vida abundante é como a gente para de ser o receptor e passa a ser não só receptor, mas aquele que doa. Aquele que é a mão que abençoa. Aquele que é a mão que cuida. Ei, essa igreja aqui, já falei outras vezes, você que não está aqui, não se assuste comigo, tá? Mas eu já falei aqui que é uma coisa que vai acontecer nessa igreja. Famílias virão e serão restauradas. Muitas e muitas e muitas famílias virão e serão restauradas. Pessoas serão libertas dos vícios. Pessoas terão sua vida transformadas. Empresários chegarão aqui falidos e sairão restaurados. Criando novos empregos, abençoando outros. Outra coisa que nós faremos, não sei quanto tempo, gente. Creio que logo. Mas nós construiremos casas para aqueles que precisam. Eu tenho dito isso e sei que isso vai acontecer. De onde vem os recursos? De nós. Nós vamos produzir, nós vamos ter a sabedoria de Deus. Deus fala que nos dá poder para adquirir riquezas. Mas para quê? Para ficar para a gente? Não. Para desfrutar sim, mas para abençoar outros. Quando a gente deixa de ser o receptor para ser aquele que doa, é algo muito além. A palavra fala que muito melhor coisa é dar do que receber. Gente, é bom receber. Quem não gosta de ganhar um presente? Quem não gosta quando está passando por alguma dificuldade e chega alguém e lhe socorre? É bom. Mas a Bíblia fala que muito melhor é dar. Meu Deus. A vida abundante de Deus é uma vida, muitas vezes, que vai além do nosso natural. Você pode ficar de pé? Eu quero ler um último texto com você. Não precisa abrir. Nós vamos ler, vamos orar. Esse texto para mim é... Sempre que eu me encontro aflito, sempre que algum problema vem, sempre que algo vem, eu me lembro logo desse texto e de praticar esse texto. Que você guarde esse texto no seu coração e pratique ele também. Amém? Diz o seguinte... Concluindo, aqui é Hebreus 4, do 14 ao 16, o autor de Hebreus vai estar falando sobre Jesus. Fala assim, concluindo, temos em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sumo sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Versículo 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Vamos fechar nossos olhos, vamos levantar nossas mãos, e você ore ao seu Pai, você fale o que tem no coração ao seu Pai. Saiba que você está se achegando diante dele ao trono da graça, e que ele quer lhe dar misericórdia, e quer lhe dar o poder que vai lhe socorrer em qualquer momento de necessidade. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Tua palavra que é real, Tua palavra que é verdadeira, Tua palavra que não muda. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Nós amamos Tua palavra.